Boa tarde, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Vamos nos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor na vida de vocês. Você que trouxe a Bíblia, pode abrir em Salmos 139. Salmos 139. Amém, Jesus. Se você não achou, pode acompanhar aqui na tela do Danachu. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Amém, Jesus. Que você coloque sua vida na boca, a sua mão no seu coração, e fale com Ele nessa tarde. Eleve o seu pensamento a Ele. Fale com Ele tudo aquilo que você deveria ter falado nesse dia e ainda não falou. Porque Ele sabe todos os teus passos. Ele sabe todos os teus caminhos, como acabamos de ver. Ele é maravilhoso demais. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa graça tão maravilhosa do Senhor saber cada detalhe da nossa vida. E podemos dizer, Senhor, que não temeremos, porque o Senhor está conosco. Por isso te damos graças, Senhor, te damos glórias e exaltamos o Teu nome nesta tarde. Muito obrigada, Espírito Santo, que estás em nosso meio. Louvado seja, engrandecido seja para todos sempre. Toma o nosso coração, Senhor. Toma o nosso coração nesta tarde. Os nossos louvores e a nossa adoração é inteiramente para Ti, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Senhor, Tu me sondas
cada um que aqui está, Senhor. Por isso nós cantamos com todo o nosso coração para Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesta tarde. Aleluia.
tremenda na nossa vida. É tremenda demais. Então vamos todos juntos cantar este louvor, que a graça dele é tremenda mesmo. Aleluias. Oh
Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Momento especial nessa noite. Temos batismo a realizar. Por favor, Vinícius, pode subir aqui com as irmãs, que vai descer a água do batismo. Eu quero abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, no versículo 15, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E impuserem as suas mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então a Bíblia diz: aqueles que crerem e forem batizados será salvo. Amém? Então essas irmãs creram no Senhor Jesus, aceitaram Jesus, e hoje vai descer as águas do batismo. Então vamos estar orando nesse momento. Pai maravilhoso, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, essas vidas, e pedimos que o Senhor venha estar, Senhor, de uma maneira toda especial, marcando, Senhor, este dia na vida delas, Pai. E em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo, cuidando, Senhor, que possa, Senhor, estar abençoando a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Podeis assentar, se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Está feliz? Igor, é de sua livre e espontânea vontade que você desce hoje as águas do batismo? Sim. E você promete obedecer e honrar a Deus e a sua palavra, essa igreja, aos seus pastores e aos seus líderes de célula? Sim. E você confessa a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Diante de sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz? Muito. Batizamos a Bíblia, agora vamos batizar a mãe, né? Amém, glória a Deus. Próximo É gente igual o gênero, isso aí. Magali, é de sua livre e espontânea vontade que você desce hoje as águas do batismo? Sim. E você promete obedecer, ser fiel e honrar a Deus e a sua palavra, a igreja, seus pastores e aos seus líderes de célula? Sim. E você confessa a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Mediante sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Graças a Deus, né? Foi uma atitude de muita fé, sabe por quê? A água está gelada. Não aqueceram a água hoje, não. Eu acho que já foi de propósito, ver se eles têm fé suficiente para batizar na água gelada. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espiritual da iniquidade nas regiões celestiais. Amém? Pai maravilhoso, queremos que o Senhor venha, Senhor, de uma maneira toda especial, falar conosco nesta noite, Pai. Precisamos, Senhor, da Tua direção, do Teu Espírito, que não seja, Senhor, nada humano, carnal, na mente, mas que seja, que venha de Ti, Senhor, do Seu coração, do seu trono, Senhor, esta palavra, ao coração de cada um de nós, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, desta palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite, Pai, e nós damos a Ti a glória, nós damos a Ti o louvor, nós damos a Ti toda a adoração. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, não há outro, Senhor, além de Ti, somente o Senhor. Honra e glória, louvor e adoração seja dada a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Fala com cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Podemos assentar, amados. Glórias a Deus. Eu quero nesta noite falar a respeito do espírito de dominação. E quando nós estudamos a palavra de Deus, vemos que um dos maiores trunfos do diabo é nos levar a exercer um ministério apenas no plano natural. Exercer um ministério somente na força do braço e não na direção e na unção do Espírito. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso tem sido um dos maiores ataques demoníacos às lideranças. De muitas vezes essa liderança querendo dominar as pessoas, até muitas vezes inspirada por algum interesse escuso, e instala-se uma concupiscência obstinada de controle. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja aprisionado, controlado, que você seja realmente colocado como um escravo, mas Deus, Ele trouxe para você liberdade. A Bíblia diz: conheceis a liberdade, a verdade, e a verdade vai libertar. Conhecer a Jesus, Ele nos liberta. Então, escravidão é controle das pessoas, liderança baseada em controle. Isso não provém de Deus. É um sopro de Satanás, que tem uma origem espiritual de lideranças dominadoras. Eu fui na África, eu fiquei assustado como aquele bispo daquele lugar, ele controlava a vida das pessoas.
a vida particular. Ele não deixava que as pessoas tivessem um animal em casa, um gato, um cachorro, dizia que era do diabo, e tinha um controle absoluto das pessoas. Isso é um espírito de dominação. Todo ser humano nasce com um papel de liderança a ser desempenhado, e Satanás quer abortar ou suprimir esse potencial. Todo ser humano nasce com um papel de liderança. E nós, como líderes, nós não podemos colocá-los como prisioneiros, mas sim incentivadores, motivadores, para que eles possam desenvolver o seu potencial, o seu chamado, a sua liderança que é nata, que Deus fez o homem com um espírito de liderança, mas não essa liderança opressora, dominadora. A liberdade de liderar a nossa vida de acordo com a natureza do nosso dom e chamado é uma das mais fortes expressões do propósito divino. Então, a liberdade de liderarmos a nossa vida, de você liderar a sua vida de acordo com a natureza do nosso dom, do nosso chamado, é uma dádiva, é uma expressão do propósito de Deus. Mary Monroe, em uma das suas ministrações sobre liderança, esclarece que a rebeldia, sobre a rebeldia, é a tentativa, é tentar controlar a vida de outras pessoas. Então, muitas vezes, aquele irmão, aquela pessoa que ela resiste a ser dominada, é taxada como rebelde. Mas quem será que é o rebelde? É aquele que não aceita a dominação ou aquele que quer dominar as pessoas? Quem é o rebelde? Quem aceita ser dominado ou aquele que não aceita ser dominado ou aquele que está querendo dominar? Então, liderança não é domínio das pessoas. Liderança é você estar na frente deles. E todos nós temos realmente liderança em alguns setores, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você está. Você, como uma pessoa cristã que tem princípios, você vai liderar pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você, vão te seguir. Mas você não pode dominar, controlar. Controlar de maneira imprópria significa exercer autoridade em detrimento da liberdade. Controlar de uma maneira imprópria significa exercer autoridade em detrimento da liberdade. Você não pode cercear a liberdade das pessoas e dominá-las. Normalmente essas pessoas que resistem ao nosso controle, nós rotulamos como rebeldes. Mas quem é o rebelde? Quem de fato é o rebelde? A pessoa que resiste ao controle ou a pessoa que quer controlar? E quando a gente vai na palavra de Deus, eu quero que você abra na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 15, no versículo, nós vamos ler aqui, vamos ler a partir do 12,
1 Samuel 15, 12 diz assim: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que, levantando para si um monumento, e dando volta, passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhes disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondendo Saul: de Amaleque os trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho, disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas os destruímos totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e boi, o melhor dos designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Aqui o profeta Samuel repreendendo a Saul, porque Saul era aquele rei controlador, que controlava as pessoas, que queria estar no poder e controlando as pessoas, impondo, mas na verdade era um líder inseguro, era um líder que não tinha segurança, e por isso que ele controlava. E aqui o profeta Samuel, chamando ele dessas atitudes que eram uma atitude de rebelião. Então a atitude de rebelião de Saul é o comportamento como ele liderava as pessoas. Então a atitude de rebelião é quando nós não temos a direção de Deus, mas temos a direção humana. Fazemos pela nossa força, fazemos pela nossa direção, aí é uma atitude de rebeldia. E muitas vezes as pessoas que não aceitam este controle de liderança é taxado como rebelde. Mas rebelde é aquele que quer dominar. E Efésios fala desse espírito de rebelião
rebelião, esse espírito de controle, de querer controlar as pessoas, que muitas autoridades, que muita liderança usa isso, amedrontando as pessoas, ameaçando as pessoas. Eu já vi absurdo de pastores amaldiçoar o irmão, porque não quer estar debaixo da sua dominação. Como líder, você não pode ser um líder dominador, opressor, mas você tem que ser um exemplo para que as pessoas possam seguir você em amor. Seguir em amor. O grande problema de Saul era de muitos líderes controladores. É uma verdade. A insegurança e a inferioridade fazia com que ele tinha estes comportamentos. Todas as vezes que queremos manter as pessoas debaixo do nosso controle, perdemos a perspectiva de uma vida de obediência a Deus. Toda vez que você quer dominar alguém, você perde a perspectiva de uma vida de obediência a Deus. Amém? Então, se lá na sua casa você tem esse espírito de dominação, se tem que querer controlar, saiba que isso não é de Deus. Tem que ter realmente a direção de Deus. Com a intenção de saciar sua insegurança, Saul tentava controlar o povo. Dominação e intimidação culminou com a sua própria queda. Dominação, intimidação culminou com a sua queda. Ele desobedeceu uma ordem que veio de Deus. E ele alegou, mas o povo pegou o melhor das ovelhas, o povo que prendeu o rei e trouxeram o rei preso, e Deus tinha dado uma ordem, e Deus falou através do profeta: eu te levantei, tu não eras nada, e eu te coloquei como rei, e eu te dei uma ordem para você fazer, e você a não cumpriu, porque ele era inseguro, e a sua maneira de governar é uma maneira de opressão, de controle, de escravidão. Você foi chamado para a liberdade. Aquilo que aprisiona, aquilo que te escraviza, tenha certeza que não vem da parte de Deus. Você tem que viver a vida livre. Deus te trouxe para a liberdade, e você vai seguir os teus líderes, porque você vê neles, você vê a presença do Senhor, porque você vê nele a direção de Deus, não porque ele é opressor e dominador. Você não pode se colocar nesse domínio, humano, carnal e até diabólico. O Senhor diz que Ele nos trouxe a liberdade. Então você veio para ter liberdade. E você deve fazer todas as coisas realmente por amor a Deus, por amor ao Senhor. E você não pode estar sendo subjugado, sendo controlado. Não. Você é livre. Livre para adorar a Deus, livre para servir ao Senhor. Deus te trouxe a liberdade. O inimigo, ele escraviza, o pecado escraviza, o pecado prende, o pecado ele controla as pessoas, o inimigo controla as pessoas. Então nós vemos aí hoje no mundo como está tendo um ataque contra a liberdade das pessoas, e isso não é de Deus, isso é demoníaco, essas ondas que está tendo aí de controle, isso é diabólico, não é de Deus, isso não, porque o Senhor te trouxe para a liberdade.
Você tem liberdade. O bem maior é a sua liberdade. E quando você se submete à escravidão, isso não procede de Deus. Não é de Deus. E muitas vezes, líderes que usam de artifício para controlar pessoas. No início das células, quando houve, não agora nessa época, mas há muitos anos, quando começou as células, aconteceu uns absurdos muito grandes, que o líder de célula, ele queria controlar a vida da pessoa, né? E o membro da célula era um empregado do líder. Isso não é de Deus, isso não procede de Deus. Você não pode controlar a vida da pessoa, e você não pode escravizar ninguém. Você tem que ser um modelo para que as pessoas olhem para você e te sigam em amor, porque vê em você que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Eles veem que você é melhor do que eles, você já está num patamar a mais, por isso você é líder. Então você tem que ser realmente um exemplo para o rebanho, diz a palavra de Deus. Que você não venha realmente querer oprimir, escravizar, dominar, mas que você venha liderar em amor. Liderança não é aquela que é imposta. Liderança é aquela que você conquista. Isso que é a liderança. Que você serve em amor, que você se dedica em amor, não por imposição ou por autoritarismo. Amém? Que você possa realmente guardar esta palavra no seu coração e que você possa viver realmente na liberdade que Cristo te libertou. E o Senhor diz que se você foi liberto, uma vez liberto, por que você volta ao estado primitivo, se colocando debaixo do jugo novamente? Por que você se coloca debaixo da escravidão novamente, se o Senhor te libertou? Então você não pode aceitar sendo escravizado novamente. Escravizado muitas vezes pelo inimigo, pelo diabo, mas muitas vezes escravizado pela liderança que quer te impor e que quer te dominar, um espírito de dominação. Não estou questionando a maneira de liderar, mas estou questionando o espírito de dominação. Isso tem que ser abolido, tem que ser reprovado, não pode ser porque não procede do Senhor. Amém? Que você se sinta realmente livre para fazer a obra de Deus, para você ser bênção nas mãos do Senhor, e que você realmente preze pela liberdade que Cristo te libertou. Ele quebrou as cadeias, Ele te libertou para que você viva voluntariamente, sirva a Deus voluntariamente com amor, que você faça realmente de coração, que não seja algo que seja um fardo, algo pesado, algo que seja para te oprimir, mas que seja algo que você se sinta leve, que você se sinta bem. É isso que Deus quer para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você não seja um líder opressor e que você também não aceite a ser oprimido. Não pode aceitar, porque aqui nessa palavra o que nós entendemos, que o rebelde não é aquele que se opõe ao dominador, aquele que não aceita ser dominado. Não, o rebelde é quem quer dominar as pessoas. Esse que é o rebelde. Quem quer oprimir a pessoa, quem quer controlar a pessoa, esse que quer a rebelião. Porque Deus falou para Saul que ele era esta pessoa, dizendo que ele era o rebelde, ele que estava dominando as pessoas, e Deus não queria que ele fizesse isso, mas Deus queria que o povo estivesse livre para adorar o Senhor. Você está livre para adorar o Senhor, você está livre para servir a Deus.
Que você sirva com leveza, que você sirva a Deus com amor, que você sirva voluntariamente e que você seja um líder onde você não é um líder opressor, mas é um líder que conquistou a liderança através do testemunho de vida, através realmente da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, glórias a Deus. Se coloca de pé, coloque a tua mão sobre o seu coração neste momento.